nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, hoje, nessa sexta-feira, nós iremos falar sobre o sexto mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. E para iniciar falando desse mandamento, eu vou ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20. E diz assim: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Bom, essa passagem, ela já nos traz uma ideia geral, assim, já faz um resumo perfeito do que quer dizer esse mandamento da castidade, que é o sexto mandamento que nós estamos falando. Nós precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo pertence a Deus, nós devemos ter um respeito, um cuidado ainda maior com o nosso corpo e com aquilo que nós fazemos contra ele. Uma coisa importante de se entender já agora no início é saber, talvez vocês nunca ouviram falar, que a castidade é para todos. Todos nós somos chamados a viver a castidade. Não somente os solteiros, casados, namorados, mas os padres, as freiras, os consagrados, todos, crianças, jovens, idosos, adultos, todos nós somos chamados a viver a castidade. A castidade é um chamado de amor e nos aproxima muito de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2348, já diz que todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta segundo seu específico estado de vida. Ou seja, como eu disse anteriormente, todos nós, independente da nossa vocação, devemos buscar viver a castidade no nosso dia a dia. Mas aqui eu não estou dizendo a vocês que é algo fácil. Ser católico não é fácil. E, consequentemente, cumprir os mandamentos não é algo fácil. E não é para ser fácil. Nós precisamos lutar contra os pecados, lutar contra as tentações, para nos aproximar cada vez mais de Deus. E com a castidade não é diferente. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca ser santos e fazer a vontade de Deus, mais tentações surgirão e mais vezes o demônio tentará nos afastar de Deus. E talvez o ponto fraco de muitos seja relacionado a isso. São muitos os pecados que existem contra a castidade, são vários, milhares. Cada vez tem surgido mais. Mas o Catecismo traz alguns que daqui a pouco eu vou falar um pouco deles com vocês. Mas já agora, como eu disse, é importante entender um pouco do que é essa castidade. Como eu disse, é um chamado de amor. É uma forma da gente se aproximar mais ainda de Deus e entender um pouco sobre nós mesmos, sobre o nosso papel, sobre tempo. Entender que existe o tempo certo para cada coisa. Entender que tem coisas que não são permitidas, que nós católicos façamos, que vai contra os mandamentos de Deus. E quando a gente fala dessa castidade, já pensando nos períodos, principalmente no tempo de cada coisa, como eu disse anteriormente, a gente fala muito sobre os jovens que estão nesse período de se conhecer, de conhecer uns aos outros, um período de namoro, e a gente precisa entender, como eu disse, que tudo tem o seu tempo, que tudo é permitido para nós, mas nem tudo nos convém, conforme a própria palavra de Deus. Então nós, que somos jovens, devemos ter ainda mais cuidado com relação a isso. Acho que o demônio tem o público-alvo para tentar, com relação a esse pecado, os jovens.
Não que os adultos, as crianças, os idosos não sejam tentados nesse sentido, mas os jovens são muito tentados. E nós devemos rezar também uns pelos outros com relação a isso. Mas é entender que tudo tem o seu tempo. E quando a gente fala, por exemplo, de namoro, a gente precisa entender que o namoro é um período de preparação para um casamento. E se a gente está no período de preparação para algo, a gente precisa entender que ali a gente está vivendo uma situação e se preparando para uma outra coisa que também é sonhada por Deus, que também é planejada e querida por Deus, que é o casamento. Onde nós podemos ter filhos, onde nós podemos educar filhos na fé, mas tudo conforme o tempo de Deus. Então o namoro não é um período de cometer diversos desses pecados que eu vou falar aqui. E também no casamento existem muitos pecados contra a castidade que a gente precisa ter cuidado. Mas, por exemplo, o período do namoro, hoje em dia, tem sido um período visto por muitos como de conhecer o outro no sentido do corpo. Eu preciso conhecer o corpo do outro, e não é. A gente precisa conhecer a alma do outro. Entender com quem nós estamos nos relacionando e saber se é aquilo que a gente quer para a nossa vida. É com aquela pessoa que nós queremos viver para a nossa vida inteira, porque o casamento é para a vida inteira. Então o namoro é um período de conhecer o outro, de saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, quem ela é, quem é a família dela. Tem tantas coisas que a gente pode fazer nesse período que não seja cometer pecados. Mas hoje em dia a gente tem visto muitos jovens cometendo um dos principais pecados que existe contra a castidade, que é a fornicação, que é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher. O pecado existe com relação à relação sexual fora do casamento. Como eu disse, existe o tempo. O tempo do casamento é o tempo onde isso é permitido, mas fora do casamento não. E muitos jovens têm cometido esse pecado. E nós precisamos rezar cada vez mais por eles e buscar lutar contra isso. Se você é um jovem ou você também é um adulto que ainda não se casou, já cometeu qualquer um desses pecados, como a fornicação, não desista, não ache que é o fim do mundo, mas busque se converter. Existe tempo sim também para a gente se converter, para a gente mudar de vida, para a gente lutar contra esses pecados. E o catecismo traz alguns pecados como ofensas à castidade. São eles a luxúria, que é o desejo desordenado do prazer venéreo, a masturbação, a fornicação, como eu citei anteriormente, a pornografia, a prostituição e o estupro. O estupro, que é um pecado gravíssimo, que é o abuso sexual, que tem acontecido também muito hoje em dia e que também é um motivo para a gente rezar muito pelas pessoas que sofrem com isso e também pela conversão dos que já cometeram algum ato como esse. Como eu disse, existem muitos pecados contra a castidade. O catecismo traz os principais, talvez, assim eu posso dizer. Aqueles que talvez sejam mais visíveis, os mais graves, aqueles que a gente tem visto muito no nosso dia a dia. Mas quando a gente pensa no respeito que nós devemos ter com o nosso corpo, por ser templo do Espírito Santo, a gente vê que existem diversos outros pecados. Cada um de nós pode fazer um exame de consciência e entender o que é que eu tenho feito. Será que as coisas que eu tenho feito são coisas que agradam a Deus? São coisas que vão me levar para o céu? Principalmente com relação a esse pecado, com relação a esse mandamento. E aí a gente vai fazendo um exame de consciência individual, porque é algo muito individual, e a gente vai vendo aquilo que nós precisamos melhorar. Mas é buscar entender todos os dias que Deus está com a gente, que Deus está nos ajudando nesse caminho e que existem também as formas de lidar com essas tentações. Principalmente fugir das ocasiões de pecado, fugir das ocasiões que nos levam a pecar, que podem nos levar às tentações. E para afastar essas tentações, nós também devemos rezar muito, buscar estar unidos com Deus. Se a gente já reza, que a gente reze ainda mais. Se a gente já estuda sobre a igreja, que a gente estude ainda mais, para que a gente possa entender completamente tudo que envolve os mandamentos, tudo que envolve aquilo que nossa igreja diz. E com relação a esse mandamento, entender aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. E entender que aquilo que eu não posso precisa ser respeitado, porque existe um tempo certo para cada coisa, mas também entender que existem coisas que não tem tempo certo para serem feitas, que são pecados independentes do tempo. Porque a castidade, como eu disse, deve ser vivida desde crianças até idosos. Então, até mesmo os casados também são chamados à castidade. Também precisam entender que ali o corpo de um e o corpo do outro são templos do Espírito Santo. E todos precisam respeitar uns aos outros nesse sentido.
Então, que nós possamos cada dia mais rezar uns pelos outros, buscar lutar contra as tentações, buscar lutar contra os pecados que envolvem a castidade, que com certeza são pecados que são constantes para alguns e que, por vezes, são o principal motivo de manter tantas pessoas distantes de Deus. E para finalizar esse vídeo, nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a enfrentar todas as dificuldades e todas as tentações que aparecem no nosso dia a dia e a viver a castidade realmente como um chamado ao amor de Deus, ao amor para si próprio e ao amor também pelo outro. Porque buscando viver a castidade, a gente também pode ajudar o outro a viver a castidade e pode ajudar o outro a lutar contra os pecados e afastar as outras pessoas, principalmente as pessoas que se relacionam com a gente, a viverem longe do pecado e a estarem cada dia mais perto de Deus e do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, terminamos mais um vídeo, hoje sobre o sexto mandamento, e eu espero vocês no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre o sétimo mandamento, se Deus quiser. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que mandem para as pessoas que vocês acham que estão precisando aprender um pouco mais dos mandamentos, que nós possamos aprender juntos, que vocês possam também, se gostaram, curtir, compartilhar, como eu disse, e comentar dando sugestões para os nossos próximos vídeos.